Olá, amigos, olá, amigas, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, meu amigo, minha amiga, você que está aí na internet, procurando às vezes uma palavra, né? Uma palavra de edificação, uma palavra de reflexão. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você nesse momento. Eu que gosto de estar passando nas redes sociais, sempre está trazendo uma palavra que vai edificar e vai encorajar as pessoas, né? E hoje eu vou falar a respeito de oração. Jefferson, você gosta de tocar nessa tecla da oração? Eu gosto, porque a oração ela faz parte da minha vida, ela deve fazer parte da vida do povo de Deus, do povo cristão, daquele que acredita em Deus, confessa Jesus como Senhor e Salvador e tem uma praticidade, né, de estar colocando diante de Deus, né? O texto bíblico de Filipenses, marque aí para você ler depois, né? Filipenses na Bíblia Sagrada, no capítulo 4, versículo 6, diz assim o apóstolo Paulo: Não estáis inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então, Paulo está deixando bem claro aqui, ele que era um homem de Deus, um apóstolo, vocacionado, chamado por Deus para pregar o evangelho, falar da salvação na pessoa de Jesus, né? Cumprir o ID de Jesus, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, Paulo tinha essa prática, né? Ele nos ensina aqui nesse texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, e isso faz parte de todo âmbito, vida vivenciada de todo ser humano. O ser humano ele está envolvido em várias áreas, né? Desde a área física, emocional e espiritual. Então, o Café com Noronha tem isso de trazer uma palavra pedagógica dentro desta área, que é a área espiritual, e nós precisamos da espiritualidade, né? A Bíblia nos diz que o nosso Deus ele é espírito, lá em João capítulo 4, versículo 24. Importa que eu adore ele em espírito e em verdade. Então, esse texto aqui é bem enfático, Paulo está falando, às vezes a gente quer fazer do jeito da gente, da maneira da gente, com as forças da gente, e muitas das vezes a gente precisa de algo mais. Esse algo mais é um algo transcendental, é o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, que nos ensina dentro da sua palavra que o ser humano precisa de salvação, de reconciliação, de perdão de pecados e de vida eterna. Então, e dentro dessa vida que nós vamos viver aqui, o Senhor Jesus, como homem, lá em Mateus, no capítulo 6, ele nos ensina a depositar diante de Deus as nossas aflições, as nossas solicitudes, tudo aquilo que vem de encontro às nossas perspectivas humanas, né? Então, a oração ela é conversar com Deus, o amigo mais chegado que podemos ter. O Senhor Jesus falou, certa feita, para os discípulos, para os apóstolos, que ele estava discipulando eles, eu não vou chamar mais vocês de discípulos, mas vou chamar vocês de amigos. Então, o Senhor Jesus, ele nos trata como um amigo mais chegado. Então, eu preciso confiar em Deus. Como? Orando, apresentando a Deus, buscando a Deus em oração, colocando diante de Deus. Nós vemos através dos relatos bíblicos de tantos homens e mulheres que buscaram a Deus em oração, apresentaram causas que aos olhos humanos parece impossível, né? Meu Deus, eu estou passando uma luta, eu estou passando uma adversidade, estou passando uma tribulação, eu estou passando por um momento de crise no meu casamento, na minha vida familiar, eu estou passando por um momento de dificuldade financeira, eu estou passando um momento de desemprego na minha família. Então, como homem de Deus, como mulher de Deus, a gente que confia em Deus, claro que a gente tem que ter uma ação, né? Os religiosos fanáticos acham que Deus é um serviçal, que tudo que a gente ora, Deus, pum, tá pronto. Não, não é dessa maneira. A Bíblia ensina que nós estamos inseridos nesse mundo físico, nesse mundo materialista, é para a gente interagir. Como? Através de esforços, né? Vida dedicada. Mas a Bíblia, em primeiro lugar, ela ensina a gente a colocar diante, apresentar a Deus, né? A oração é conversar, é falar com Deus. Nós, no momento de vida nosso, de vida social, de vida familiar, a gente relata para muitas pessoas, colegas, amigos, amigas, parentes, pessoas que estão próximas. A gente fala de tudo da nossa vida. Aí a gente vai falar com Deus em oração, a pessoa não tem 5 minutos de oração para com Deus.
Não, é nesse momento, meu amigo, é nesse momento, minha amiga, que a gente deve falar com Deus, depositar aos pés do Senhor. Por isso que Paulo fala para a gente não estar inquieto. Estar inquieto é estar ansioso. O ser humano é ansioso por natureza, né? Isso faz parte do metabolismo do ser humano, ser um pouco. Algumas pessoas são menos, algumas outras pessoas são mais, mas a ansiedade ela pode atrapalhar a nossa vida, né? A ansiedade é pensar muito no futuro e querer trazer para o futuro o hoje, o já, agora aqui. Estou gravando esse vídeo, essa pregação, essa mensagem, eu estou aqui agora. Não tem como estar pensando no final de semana, no mês que vem, no final de ano. Não, eu tenho que. Hoje eu falei para minha esposa, né? A gente conversa pela manhã, toma café, o café terapêutico, né? Ela é a dona da primeira xícara do café com Noronha. Então, ó, hoje até meia-noite é hoje. Então vamos viver o hoje. Deixa para outro dia, para o final de semana, para outra semana. Então vamos viver hoje. Às vezes a gente nem sabe se a gente vai chegar até meia-noite, né? A gente faz tantos planos, tantos propósitos. Daí a gente confiar em Deus. Como? Orando, buscando, apresentando, né? E não adianta, os problemas nos atingem de vários ângulos, né? Como eu falei, se tem sociedade, trabalho, família. Então a gente deve confiar em Deus e ter um momento de oração. Sei que é meio difícil, é dificultoso, mas não é impossível. Dentro de um dia de 24 horas, você administrar esse dia, seja de manhã, seja na hora do almoço, seja no final da tarde, no começo da noite, no final da noite, até na madrugada, né? A Bíblia fala que pessoas buscam a Deus de madrugada. Então eu devo buscar a Deus, conversar com Deus, que é o meu amigo verdadeiro, e se derramar na presença dele, né? Como eu vou falar aqui, a oração, ela é falar, ela é conversar, mas ela é se derramar através do louvor, de um coração voltado para Deus, buscando a Deus verdadeiramente, achando que Deus, colocando, né? Porque tem coisa que a gente consegue resolver, né? No dia a dia, na semana, no mês, mas tem dia que tem vez que a crise vem de uma maneira tão forte, violenta, que se a gente não tiver apegado em Deus, buscando a Deus, com a direção de Deus em nossas vidas, a gente parece que vai perecer. E muitas pessoas, até confiantes em Deus, com fé firme, vem a luta, vem a diversidade, vem a crise e as pessoas sucumbem, né? Quantas pessoas aí com depressivo, com síndrome do pânico, eu não estou falando que essas pessoas não são cristãs por estar passando esses momentos. Eu passei, né? Eu venci com a ajuda de Deus a síndrome do pânico. Então, o fato de você estar enfrentando uma crise, uma depressão, uma síndrome do pânico, seja lá de problema psicossomático, isso não quer dizer que você não é um cristão, isso não quer dizer que Deus não vai ouvir a sua oração, muito pelo contrário. Então, nós vemos dentro da palavra de Deus homens e mulheres que enfrentaram crise em vários ângulos, mas o diferencial deles foi isso: eles confiaram em Deus, acreditaram em Deus, confiaram que na oração que eles fizeram, Deus ouviu a oração deles, né? E respondeu não para agradar a B, C ou D, mas para nos fazer vencedor diante daquela luta, daquele momento ali que a gente estava vivenciando. A oração é comunicar a Deus seus pensamentos, sentimentos e anseios, né? Paulo deixou bem claro tudo que envolve. A nossa mente é o nosso campo de batalha. A nossa mente é onde a gente armazena os nossos pensamentos, emoções. Então, se a gente não estiver voltado para as coisas de Deus, que são maiores, né? O Isaías que falou, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. E os pensamentos de Deus, diz Jeremias, a respeito de nós, é pensamento de bem. Lá em Jeremias capítulo 29, Deus falando para o povo de Israel que estava cativo na Babilônia, estava escravo, debaixo de um jugo de servidão. Olha que coisa terrível, né? O povo de Deus, escolhido por Deus, debaixo de servidão. Hoje não é tão muito diferente, às vezes. Você é um cristão, você é um homem, você é uma mulher de Deus, uma pessoa que serve a Deus, confia nas promessas de Deus, e você está passando, às vezes, como eu falei, às vezes está enfrentando uma depressão, um desemprego, mas isso não significa que Deus te abandonou. Deus está aí juntinho de você. A palavra de Deus diz que o Deus onipotente, o Criador dos céus e da terra, que veio na pessoa de Jesus, ele tem a onipresença. Jesus falou, onde tiver dois ou três ali falando no meu nome, eu estarei. Jesus falou em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia fala, perto está o Senhor. Deus quer que você fale, que você se derrame, que você confesse para Ele, que você acredite nele, que Ele vai cuidar da sua alma, né? Que Ele vai perdoar os seus pecados, deixar você de bem com a vida.
E o ser humano precisa disso, né? Numa sociedade materialista, a gente precisa estar de bem com a vida. As pessoas pensam que está com dinheiro, com bolso, carro, viagem, essas coisas. E assim você não está de bem com a vida, você pode estar no melhor lugar, pode estar no Caribe, pode estar na Índia, nos Estados Unidos, nesses lugares bonitos, né? Que o planeta Terra nos oferece. Mas se você não estiver bem consigo mesmo, com paz interior, com Deus no controle, né? Então, às vezes, você pode estar lá no Havaí, numa praia bonita aí, linda e maravilhosa, esplendorosa, mas você não consegue, às vezes, nem usufruir desse lugar bonito que você está, porque falta paz interior, falta você equilibrar as coisas, né? E como que a gente faz isso? Seguindo o conselho do apóstolo Paulo, não estáis inquieto por coisa alguma, antes tudo seja conhecido diante de Deus através da oração e da súplica, com ações de graça. A oração é louvor. A oração, ou seja, é remover o foco de si mesmo e colocar inteiramente em Deus, né? Pedro que fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus é o guarda de Israel, Deus é a pessoa maravilhosa, né? O criador de todas as coisas, ele é fonte de tudo que é vida. A biogênesis, ela fala que vida só pode vir de vida. Hoje na sociedade se fala tanto, né, sobre a origem da vida, mas nós que acreditamos na palavra de Deus, somos criacionistas, acreditamos num Deus criador, sabemos que Deus, ele é fonte. O Deus que se apresentou para Adão, o Deus que se apresentou para Noé, o Deus que se apresentou para Abraão, o Deus que se apresentou para Isaac, Jacó, José, Moisés. Eu poderia citar todos os personagens bíblicos ao qual Deus teve um encontro com eles e eles entenderam o plano de Deus, mesmo às vezes passando por situações adversas, mas entenderam o propósito de Deus na vida deles e seguiram. E eram pessoas que oravam, buscavam a Deus, né? A gente fala dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e eles buscando, né, construindo altar para invocar o nome de Deus. Então nós precisamos, né? A Bíblia fala para a gente invocar a Deus, para que a gente venha ter paz, alegria, vontade de viver no mundo de tribulação, de angústia, de tanta adversidade, de crise, mas mesmo vivenciando nesse mundo de crise, tempestade, seja de ordem espiritual, seja de ordem física, seja de ordem material, mas Deus, ele está no controle, ele nunca perdeu o controle, né? Salmo 24, versículo 1 fala que de Deus é a terra, a sua plenitude e todos os moradores que nela habitam. Então, Deus que a gente confia, que veio na pessoa de Jesus, ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle do Sol, da Lua, das galáxias, desse planeta azul, que ele colocou vida aqui, né? Um planeta santuário. Então, Deus, ele está no controle, esse Deus todo-poderoso. Mas uma coisa é certa, a gente precisa invocar e falar com ele. A Bíblia fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O ser humano busca tanta coisa, né? Busca coisas materiais, relógio, roupa, aparência. A gente deve buscar a Deus. Deus é o ser maravilhoso, é o dono da nossa vida, né? Aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus quer que você fale com ele. Invoca-me no dia da angústia, né? O salmista fala: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15, isso é maravilhoso. Eu invoquei a Deus no momento de aflição, de angústia da minha alma, no momento de tribulação. Eu não dormia de noite, eu não tinha paz, eu tinha crise, sabe? Então, eu invoquei esse Deus maravilhoso, eu conheci esse Deus, tive uma experiência viva, não só de ouvir falar, porque a gente, todo mundo escuta falar de Deus, seja na televisão, na internet, no nosso bairro, quantas igrejas tem. Mas Jó que falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu contigo ando. Eu conheci, eu tive uma experiência sobrenatural, eu sei que Deus é um ser real, verdadeiro, ele me fez, ele me formou. Né? Ele me deu vida, ele construiu esse planeta, ele dá água, ele dá chuva, ele dá alimentos. Então esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que veio na pessoa de Jesus, é o Deus que quer que você invoque o nome dele, apresente diante dele tudo aquilo, né? A gente conta para a esposa, conta para o esposo, conta para o filho, conta para o tio, para o avô, para o professor de escola, para o professor de faculdade, para o amigo no trabalho, para o supervisor, seja lá quem for a gente está se relacionando, a gente abre a boca, conta, despeja às vezes no caminho. As pessoas às vezes nem estão preparadas para ouvir tanta coisa, né? Eu começo a falar, não paro mais. A minha turma fala que eu começo a falar e a minha conversa vira palestra. Então, mas a gente deve falar com Deus.
né? Se eu falar com Deus, né? A pastora Cida cantava esse hino na igreja dela. Então vamos falar com Deus, vamos colocar diante de Deus luta, diversidade, às vezes até uma crise que você está no casamento, na área sexual. E como eu falei aqui, os problemas nos atingem. A gente não escolhe luta, crise, adversidade, ela nos atinge. Mas quando atingir, que a gente possa confiar em Deus, como o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui nessa epístola dele em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, ele fala de ansiedade. Hoje a gente vê um mundo ansioso. Então a gente vai parar de ter ansiedade? Não, mas é Deus que é maior, que é o dono da vida, que está no controle, ele entrando no nosso coração e vai trazer paz, refrigério, né, alegria, no momento de adversidade, de crise que você está enfrentando, meu amigo, minha amiga. Essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com você nesse dia. Que Deus possa abençoar grandemente você, a sua casa, a sua família. Vamos falar com Deus. Vamos abrir a nossa boca, né? Falar com Deus. Invoca-me, chama a Deus, grita por Ele, fala com Ele, vai no seu quarto, na sala, onde você estiver, que você tem tempo. Fale com Deus. Creia que Deus ouve a sua oração. Ele vai trazer paz, perdão, alegria, vontade de viver. Deus vai te abençoar. A Bíblia fala, né, bem-aventurado lá no Mateus capítulo 5. Bem-aventurado é Macários, é abençoado. Nós somos abençoados na pessoa de Jesus. Jesus trouxe salvação, Jesus trouxe perdão, Jesus nos deu o Espírito Santo e Jesus nos dá a vida eterna. O que mais a gente quer? O resto, né? As demais coisas vos serão acrescentadas. Era isso que eu tinha que compartilhar com você, meu amigo e minha amiga, nesse dia. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. Vamos falar com Deus.